Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristãos de Verdade Oficial. Neste vídeo eu quero comentar sobre uma possível renúncia do Papa Francisco, agora para o ano de 2021, que rolou nas redes sociais, na internet, nos canais no YouTube, falando sobre uma suposta renúncia, que fontes do Vaticano teriam falado essa notícia, que este ano de 2020 seria o último ano do Papa Francisco, Alguns canais difundiram essa notícia falando que era verdade, que ele realmente vai sair até o começo aí do ano que vem, de 2021, no máximo o primeiro semestre, Alguns afirmam que ele não vai renunciar, que tudo isso é uma mentira, que ele não pretende renunciar. Bom, meus irmãos, aqui eu vou fazer uma reflexão, uma reflexão sobre uma suposta renúncia, tá? Porque assim, eu não vou aqui falar para vocês se isso vai acontecer ou se não vai. É possível, assim como foi possível acontecer a renúncia do Papa Bento XVI, pode ser possível a renúncia do Papa Francisco, mas isso nem aqueles que estão falando que vai ser verdade e aqueles que estão falando que é mentira, nem esses têm a certeza absoluta de nada, tá? É somente algo assim que usam para ganhar visualização na internet, ganhar like e ganhar aí promoções, Mas certeza absoluta somente as pessoas que estão lá no Vaticano, algumas, e o próprio Papa Francisco, Mas e se ele renunciasse de verdade? Que é uma possibilidade, existe a possibilidade disso, não é? Ninguém está livre disso, nenhum Papa. Até o Papa Bento XVI, ninguém pensava nessa hipótese. Se chegasse um e falasse, olha, o Papa Bento XVI deve renunciar tal ano, ninguém iria acreditar, ok? Porque é algo assim impossível, improvável de pensar. Todo mundo tinha na cabeça que o Papa tem que ficar até a morte. Porém, o Papa Bento XVI renunciou e a possibilidade do Papa Francisco renunciar também é possível. É grande a possibilidade. Até pelo meio de tantos escândalos, tantas coisas que têm acontecido. Mas vamos ver o que aconteceria se ele renunciasse de fato. Quem seria o próximo Papa? Como aconteceria? O que aconteceria com a Igreja? Bom, meus irmãos, dependendo de quem fosse o próximo Papa, a coisa não iria ficar boa e um cisma iria acontecer, ok? Porque a Igreja não está aguentando mais esta pressão política, esse globalismo, essa infiltração da nova ordem dentro da Igreja. Existem alas da Igreja, lá no Vaticano. É como um congresso, nacional. Existe a ala tradicional e a ala progressista, as alas mais liberais. Não é isso? Existe. Quem tem um pouquinho de estudo sobre a Igreja, os padres que podem estar aí acompanhando o canal, as pessoas que estão mais entendidas com a Igreja, sabem que o Vaticano não é um mar de rosas. Assim como os seminários, qualquer lugar onde tem os padres, os bispos, não é todo mundo santinho, não é todo mundo feliz da vida, não. Ok? É algo assim pesado. Muitas vezes tem pessoas lá que nunca deveriam ter sido padres nem bispos, ok? É algo assim terrível. Existe uma batalha muito grande dentro do Vaticano entre aqueles que querem preservar a Igreja Católica de 2000 anos na fé de Jesus Cristo, de como sempre, da Igreja de sempre, e aqueles que querem modernizá-la, aqueles que querem transformar a Igreja Católica num centro de religiões, num ecumenismo, na Igreja do Anticristo, para dizermos assim. Então vamos aqui. O Papa Francisco ele escolheu a maioria dos cardeais que poderão votar no próximo Papa, num provável aí conclave, no próximo conclave. De 128 cardeais, 67 ele elegeu, dos 128 que temos aí, cardeais hoje, 67 o Papa Francisco elegeu no ano passado, 2019. E temos aqui alguns nomes possíveis para Papa, tá? Quais seriam esses nomes? Bom, temos aqui tem a ala tradicional e tem a ala progressista.
Vou dizer 4 nomes, mas pode ser qualquer outro também, pode haver surpresas, mas por enquanto tem esses nomes aqui. 4 nomes. Temos da parte conservadora, da parte tradicional da igreja, temos 2 nomes, que são o Raymond Burke, um cardeal guinense, e o Robert Sarah, ambos vistos como conservadores, né? Robert Sarah, ou Sarah, ele é amigo do Papa Bento XVI. E já da parte progressista, aí temos o filipino Luiz Tagle e o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal italiano Pietro Parolin, considerados mais com a ala da esquerda ou do centro-esquerda da igreja. Isso existe esse negócio também na igreja, da esquerda, da direita, lá no Vaticano, né? Muitas pessoas, não vai misturar política. Eles são política, né? Para eleger o próximo Papa existe uma campanha eleitoral dentro do Vaticano. Existem campanhas eleitorais lá dentro, né? Não é como numa política que tem votação por fora, mas lá dentro também tem. Existem alguns cardeais que ficam querendo influenciar outros para poder votar em tal, para poder o outro ser o favorito, tal, e assim por diante. É algo assim que não tem nada de santo, tá? No meio disso tudo, muita política, muitos interesses, né? O que acontece? Tem aquela ala que quer ser de Cristo mesmo, aquele pessoal que quer preservar a igreja, preservar a fé, mas tem aquela outra ala que quer levar para o outro lado. A ala mais progressista quer aprovar casamento gay, quer aprovar a Eucaristia para todos, que não precisa você ser católico para tomar a Eucaristia, casamento dos padres e assim por diante, e liberar tudo para ser uma igreja ecumênica, a própria igreja do anticristo. Por isso que eu falo, meus irmãos, dependendo de quem seja o próximo Papa, haverá um cisma na igreja, e vai ser dividida. Aí vai ter 2 igrejas de fato, a igreja católica tradicional, a igreja católica de Cristo, a igreja católica que quer seguir a igreja de 2000 anos, e aquela igreja católica progressista, a igreja que quer ser ecumênica, que vai se unir com todas as religiões e provavelmente será a igreja que vai trazer o anticristo ao mundo. O que já está aí no mundo está se preparando, ok? Então, essa é a realidade que nós estamos caminhando para um cisma da igreja. Dentro do Vaticano já tem esse cisma, tá? Dentro do Vaticano já tem esse cisma. Nós vemos aí pelo próprio bispo, arcebispo, o Viganò, tem feito várias denúncias aí. Eu não sei se ele poderá ser candidatar a Papa. Eu acredito que ele não será candidato a Papa. Ele não pode, né? Somente os cardeais. Ele não pode se candidatar, porque ele não é cardeal, né, na verdade. E o Papa Francisco jamais vai elegê-lo cardeal, né? Por conta de tantas denúncias contra o pontificado do Papa Francisco e também muitos escândalos envolvendo várias coisas lá no Vaticano. Então, prováveis nomes do lado tradicional tem esse que eu citei, ok? Então, meus irmãos, temos que rezar muito por nossa igreja, não é? Que vamos passar por muitas dificuldades. Tem dificuldades desde lá do mais alto escalão da igreja até as igrejinhas de bairro que nós estamos morando próximo, ok? A crise é muito grande por conta de filosofias, de ideologias, né, políticas, ideologias religiosas, né? Muitas coisas que têm se espalhado na nossa igreja. Nossa igreja é una, santa e católica, porém muitos estão dividindo a igreja. Existe muita divisão na igreja. Muitas pessoas, cada um fala uma coisa. Existem padres que falam uma coisa, padres que falam outra. Então, existem 2 igrejas de fato. 2 igrejas. Só falta oficializar isso aí. Ok? Então, provavelmente com uma renúncia do Papa Francisco, ou porventura, né, futuramente, ele vir a falecer, porque é o destino de todos nós um dia vamos falecer, vir um outro Papa, esse sim será o Papa do cisma, ok? Se ele for um Papa, dependendo de quem seja, o Papa do cisma, né? Que vai dividir a igreja de fato em 2. Como nós já estamos vivendo, é uma realidade aí de 2 igrejas, ok? Então é isso aí, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.